Agora a gente vai falar dos números mais importantes dentro do levantamento estatístico, que são as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Esses dois números, eles dizem onde é que fica o meio de um levantamento estatístico e o quanto que as informações coletadas estão próximas desse meio ou distantes desse meio. Primeiro vamos falar das medidas de tendência central. São 3 medidas. A média, que é a média aritmética simples dos dados coletados. Cuidado, não vai fazer cagada. As informações podem aparecer em gráfico, em tabela e etc. Cuidado na hora de calcular a média, assim. Eu boto uma tabela com 5 linhas, você soma 5 valores e divide por 5. Se eu tivesse aí, eu dava um tapa na sua cara presencial. Infelizmente, eu não tô. Cuidado na hora de calcular a média, porque eu não uso quantas linhas tem a minha tabela ou quantas colunas tem o meu gráfico. Eu uso o total de pessoas coletadas. Média é sempre assim. Somou 20 informações, tem que dividir por 20. Somou 4 informações, tem que dividir por 4. A média é uma das mais fáceis e uma das que mais cai em provas de vestibular. A moda é o que mais aparece, é outra medida de tendência central. Um levantamento ele pode ter 2 modas, ser bimodal, ele pode não ter moda. Cuidado que às vezes o exercício avisa quem é a moda. Ele avisa, o 27 é a moda. Nenhum número pode aparecer mais que o 27, eles têm que ser o que mais aparece. Amodal sem moda ou multimodal. O mais comum é ter uma moda só, unimodal. Esse é o mais comum. Então, média e moda. Bem fácil isso daí, é difícil alguém errar. Se bem que na média você costuma errar. Você vai lá, coloca a tabela, vê que ela tem 5 linhas, soma 5 linhas, divide por 5. Se eu tivesse, eu dava um tapa de cada lado assim na sua cara. Pá! Presencial ao mesmo tempo. A mediana é onde o filho chora e a mãe não vê. A mediana separa homens de meninos, além de saber da nona gravata. A mediana, ela depende de quantos termos tem o meu levantamento estatístico. Se meu levantamento estatístico tiver uma quantidade ímpar de termos, a mediana é o termo central do rol. Nunca da tabela, seu arrombado. Sempre do rol. Então, mesmo que eu tenha uma tabela desse tipo aí, ó, observa que nessa tabela está apresentado o salário e o número de pessoas. São 800 dinheiros, 3 pessoas ganham isso numa empresa, 1.200 dinheiros, 4 pessoas ganham, 1.400, 5 pessoas ganham, 1.800, 6 pessoas ganham, 2.100, 11 pessoas ganham. Observe que aí não é para eu pegar a linha do meio da tabela, seu jegue. Tem 29 pessoas aí. Se eu fosse organizar esses 29 salários em rol, eu começaria assim, 800, 800, 800. Eu colocaria 800 3 vezes. Depois na sequência, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200. Eu colocaria 4 vezes. O 1.400, 5 vezes, tudo na sequência. Ou seja, como tem 29 pessoas, se você somar aqui tem 29 pessoas, a mediana nesse caso será o salário da 15ª pessoa do rol. Então, primeiro você organiza em rol, 800, 800, 800, porque tem 3 vezes. Depois na sequência, 1.400, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200. Cheguei na 7ª pessoa, ó. Aqui eu vou chegar na 12ª pessoa, 3 mais 4 mais 5. Aqui eu vou chegar na 18ª pessoa. Eu vou te ensinar como resolver isso daqui de um jeito mais malandrão. Mas é o seguinte, tem 29, eu preciso descobrir o salário da 15ª pessoa. Pega esse jeito mais malandrão aí de fazer. Viu então que dava para eu fazer por frequência acumulada, ou seja, quando eu cheguei aqui eu já tinha 12 pessoas, as próximas 6 pessoas, quer dizer, da 13ª até a 18ª pessoa, todo mundo ganhava 1.800, ou seja, a 15ª também, por isso que a mediana deu 1.800. Muito fácil, hein, time? Então a mediana é assim que a gente faz, se tiver número ímpar de termos, eu procuro quem é o central. No rol, se tiver 5, a mediana vai ser o terceiro. Se tiver 3, vai ser o segundo. Muito fácil.
E se tiver número par de termos? Como que eu faço para achar a mediana se o meu rol tem um número par de termos? Antes de tudo, pega todas as informações que eu obtive e organiza elas em ordem crescente. Organiza em ordem crescente, coloca bonitinho aqui em ordem crescente. Organizou em ordem crescente, se tem número par, por exemplo, 10, cabe 10 aqui, cabe 10. Eu vou tirar a média dos dois centrais, que seria o quinto e o sexto. Se tiver 8, quais seriam os dois centrais? Parece que eu estou me escondendo. Achou? Ó, se tiver 8, quais seriam os dois centrais? O quarto e o quinto. Então, se tiver um número par de termos no rol, que é organizado em ordem crescente, eu tiro a média dos dois centrais. Muito fácil. E se tiver um gráfico de pizza, igual já caiu na prova do Enem? Como que eu faço para descobrir a mediana só utilizando esse gráfico? Eu vou te ensinar uma malandragem. Pega aí essa malandragem. Viu então que dava para fazer transformando isso daqui numa barrinha, ou seja, eu mostrei para você que existia o 50% inicial, 50% final, eu tirei a média entre o último da primeira parte e o primeiro da segunda parte, chegando na mediana de 38,5. Muito fácil, hein, time? Dá até para ver aqui no gráfico, que aqui tá batendo bem metade, né, ó. Então, essa daqui é a primeira metade e essa daqui é a segunda metade. Então, a gente tiraria a média entre 38 e o 39. Foi muito fácil para você, tá aí arrombado? Vou te dar um exemplo, então. Esse daqui, ó, é um pedacinho da história da minha vida. Sucesso com a mulherada. A minha idade, quantas meninas eu queria me relacionar. O real, assim, quantas eu consegui me relacionar aqui. 12, 13, 14, nada, não consegui relacionar com ninguém. Mas quantas eu gostaria de ter me relacionado? Com 12 anos, com 2, relação nessa idade, pegar na mão. 13 anos, 3, jogar videogame junto. 14 anos, 3, assim por diante. Não dá para fazer o exemplo com isso daqui, senão a média daria 0, a mediana 0 e a moda 0. Então vamos fazer com esse daqui. Aqui são 10 informações, uma por ano, são 10 informações. A gente vai primeiro calcular a média. Quantas mulheres eu me relacionei por ano? São 28, somando aqui em 10 anos. Sim, do 12 ao 21 dá 10. 28 por 10, 2,8 mulheres por ano. Primeiro problema de média. 2,8 mulheres, quer dizer que eram 2 mulheres inteiras e a outra 0,8, faltava 20% para ela ser uma mulher. Faltava, não era uma pessoa inteira. Esse é a caceta do problema da média. A média, às vezes, ela não tem um significado prático. Quando eu falo que cada casal tem 1,32 filhos, fica estranhíssimo. A média tem esse problema. Ela não tem um significado prático, nem sempre ela vai ter. A mediana. Bom, para achar a mediana, primeiro eu organizaria essas informações em rol. Vai ter 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os dois centrais, o quinto e o sexto. Quinto e o sexto. A mediana é a média deles. E a moda é o número que mais apareceu. A moda é 1, mostrando que eu sou um cara romântico. 1, 2, 3. A moda é 1. E rapidinho aqui, só para ilustrar algumas das mulheres aí que tentaram se relacionar comigo. Anira. Isso foi pré-Neymar. Saudades que a gente não viveu ainda. Eu gostaria que ninguém comentasse nada com ele. E essa daqui é mais negócio assim, tá mais recente, tá mais ardente, tá até doendo. Dua Lipa. Nossa, vou dizer mais nada. Gente, como calcula as medidas de dispersão? O famoso desvio padrão e o famoso... a variância e o famoso desvio padrão. Desvio. Primeiro desvio. O que é desvio de uma informação? Eu vou lá e faço um cálculo de uma informação. Faço um cálculo qualquer. Tem um levantamento estatístico. Perguntei para 10 pessoas a idade dessas pessoas. Esse XI é o desvio da sua idade, é o valor da sua idade menos a média. X com a barra em cima significa a média. Então, eu fiz lá. Calculei a média de 10 pessoas numa sala, a média deu 17,4. Aí eu vou lá e aí você vai calcular o seu desvio. A sua idade é 16,
você faria 16 menos 17,4. O seu desvio é menos 1,4. A minha idade é 20, eu faria 20 menos 17,4. O meu desvio é 2,6. Então, o desvio de cada informação é a informação menos a média de todos os valores encontrados. Esse é o primeiro passo, isso é o desvio. Segundo passo, olha que loucura. A variância é a média dos quadrados dos desvios. Eu vou pegar todos os desvios, elevar ao quadrado e tirar a média deles. Isso chama variância. Já o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Vamos lá então, o que é a variância? É a média dos quadrados dos desvios. O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Na prática, o desvio padrão é mais útil que a variância e ele entra no que a gente chama de curva normal ou curva gaussiana de distribuição. Eu nunca vi numa prova de vestibular cobrar isso com tanto afinco. No máximo, ele pede para você, no Enem, interpretar o significado disso ou ainda calcular. Então, eu vou te ajudar por hora, agora, nesse momento, a interpretar. Depois eu mostro um exemplo numérico. Interpretar o seguinte: quanto menor é a variância ou o desvio padrão, tanto faz, quanto menor o desvio padrão ou a variância de um levantamento estatístico, significa que os dados coletados são mais homogêneos, estão mais próximos da média. Se eu for numa turma de... Ó, que legal, que fácil. Se eu for numa turma de segundo ano do ensino médio e perguntar para todo mundo a idade, é difícil a idade variar. Quando eu for calcular o desvio padrão desse levantamento, vai dar bem baixo, porque todo mundo tem a idade muito próxima. Se eu for numa sala de faculdade e calcular o desvio padrão, ele vai dar maior, indicando que naquela sala as pessoas têm idades mais variadas. Se eu fosse perguntar... Imagina que a gente está na sala de aula, todos vocês na sala de aula. Eu fosse perguntar quantos reais cada um de vocês tem no bolso. Ia dar um desvio padrão. Se eu fosse perguntar entre os professores, ia dar um desvio padrão menor, porque os professores não teriam nada, tudo quebrado, pobre. Desvio padrão e variância mede o quanto é homogêneo. Quanto mais baixo o desvio padrão ou a variância, mais próximo da média estão todos os dados coletados. Quanto mais alto o desvio padrão ou a variância, mais irregular são os dados coletados, mais eles se afastam da média. Entenderam? Então, eu vou dar um exemplo bem numérico aqui. Ó. Eu tenho esses 4 números, 5, 4, 6 e 7. Vou calcular o desvio padrão. Eu tenho esses 4 números, 5, 7, 20 e 30. Vou calcular o desvio padrão. Nesse segundo caso, o desvio padrão vai dar muito maior, porque os números estão mais espalhados. Pegaram? Então agora eu vou com um exemplo numérico para você.